Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de teoria de grupos, onde hoje nós vamos continuar falando dos teoremas de Silo. Nós vimos na última aula o primeiro teorema de Silo. É um teorema que garante a existência de determinados subgrupos cuja ordem são divisores da ordem do grupo finito em tese. E hoje a gente vai acumular mais alguns conhecimentos a respeito desses P subgrupos de um grupo finito, onde P é um número primo que divide a ordem desse grupo envolvido. Então, antes da gente provar o segundo teorema de Silo, a gente vai provar um resultado que vai nos auxiliar na demonstração, que é basicamente verificar que se eu tenho um grupo finito, e P é um número natural que divide a ordem de G, né? Isso fica implícito quando a gente fala que S é um P subgrupo de Silo de G, então isso quer dizer que o P é um divisor da ordem de G. Então a gente vai mostrar o seguinte, olha, se eu tiver S, um P subgrupo de Silo de G, lembra que um P subgrupo de Silo é um subgrupo de G cuja ordem é a maior potência de P que divide a ordem de G, certo? Então se isso acontece e P é um P subgrupo qualquer do grupo G, então a interseção desse P com o normalizador de S é igual à interseção de P com S. Tá? Então a gente vai provar esse resultado. Então assim, a gente já sabe que o S é um subgrupo do normalizador, né? Inclusive é até normal. Então já sabemos, por exemplo, que em particular o S está contido do normalizador de S em G, o que implica, obviamente, que a interseção de P com S está contida na interseção de P com o normalizador de S em G. Então isso é um resultado que a gente já sabe. E aí a gente vai supor por absurdo, abrir uma condição de absurdo, uma hipótese de absurdo aqui, que essa inclusão é própria. A gente quer provar que vale a igualdade, né? Então vamos supor por absurdo que o P interesse está contido propriamente no P interseção com o normalizador de S. Então isso significa dizer então que existe um X, ficou feio esse acento aqui, né? Ficou uma coisa só. Então daí existe um X que está na interseção de P com o normalizador, porém o X não pertence à interseção de P com S. Tá? Então isso está nos dizendo, na verdade, que o X não está em S, né? Porque o X está na interseção e está no normalizador, mas ele não está nessa interseção. Então, como ele está em P, se ele não está nessa interseção, então é porque o X não está em S. Tá? Então, em particular, a gente pode concluir preliminarmente que esse X que a gente tomou não pode pertencer ao S, que é o subgrupo de Silo envolvido com esse número P, esse número primo P. Tá? E aí, a gente quer fazer nascer um absurdo. Né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente observa é que como o X pertence a P, e o P, por hipótese, é um P grupo, ele é um P subgrupo de G, né? Então isso quer dizer que ele é um P grupo, e P é um P grupo. Então nós já vimos que em P grupos as ordens dos elementos são todas potências de P. Né? Então a gente pode concluir então que existe um R, por enquanto inteiro não negativo, tal que a ordem de X, né? A ordem de X é precisamente P elevado a R. Tá? Esse R é natural porque o X não está em S. Né? Então assim, como o X não está em S, então esse R, na verdade, que a gente conseguiu, ele é maior ou igual a 1. Né? Então, ele de fato não tem ordem 1. A ordem de X não é 1. Então, isso é uma primeira informação que a gente vai guardar. Uma outra coisa que a gente tem é que o fato do S ser normal no normalizador, lembra que o normalizador sempre carrega essa propriedade, então isso significa, e o X, né? E o X ele é um elemento do normalizador, né? Então isso acontece e o X o subgrupo gerado por X é um subgrupo do normalizador. Porque o X pertence ao normalizador, certo? Ele não está em S, mas ele está no normalizador de S. Por hipótese a gente está assumindo isso, né? Então a gente sabe que quando um dos subgrupos é normal, o produto é um subgrupo, né? Então isso significa que o produto de X com S é um subgrupo do normalizador, em particular de G, né? Então
É o famoso a fortiori, né? Que os autores adoram. Então, a fortiori, subgrupo de G. Então, assim a gente já sabe que a ordem desse produto é a ordem de cada um deles, né? Vezes a ordem de S sobre a ordem da interseção. Interseção de X com S. Tá? Que pode ser escrito assim, né? Então isso aqui é a ordem de X, na verdade é o P elevado a I, né? Aliás, P elevado a R. P elevado a R vezes, eu vou escrever assim, ó. Daqui a pouco vocês vão entender porque eu estou escrevendo assim, ó. A ordem de S sobre a ordem dessa interseção. Tá? Agora, o fato é que tudo isso daqui são P-grupos, tá? Essas coisas todas aqui são P-grupos, porque olha só o que vai acontecer, ó. O S é um P-silo subgrupo, né? O S é um P-silo subgrupo. Então, por hipótese, a cardinalidade de S é P elevado a M, certo? Onde M é um natural, onde, já que ele é um P-silo subgrupo de G, né? A ordem de G é precisamente a ordem de, na verdade, é P elevado a M vezes B, onde o MDC, né, entre o P e o B é igual a 1, ou seja, o B não tem fator P mais aqui. Tá? E o B é natural, né? Onde o B é natural, isso. E esse MDC é 1, tudo bem? Então a gente vai guardando essas informações. E aí, olha só, esse camarada aqui de baixo é um subgrupo de S, né? Então, como essa interseção aqui é um subgrupo, como isso daqui é um subgrupo de S, então isso significa que a ordem desse grupo é uma potência de P, certo? Então, a ordem, porque o S é um P-grupo, né? Ele é um P-silo subgrupo, então, em particular, ele é um P-grupo. Então, isso daqui é um P, sei lá, um P elevado a S para algum S a princípio inteiro não negativo, né? E aí, olha só o que vai acontecer, ó. Como o X não pertence a S, a gente pegou esse X fora de S, lembra? Como o X não pertence a S, então essa interseção aqui, ó, essa interseção do X com S está contida propriamente aqui, ó, no subgrupo gerado por X. Certo? Porque o X é um elemento que está no subgrupo gerado por X, mas não está nessa interseção, porque ele não está em S. Então isso aqui implica, por exemplo, que a cardinalidade dessa interseção aqui é estritamente menor do que a ordem do subgrupo gerado por X, desculpa. O que nos diz então que o P elevado a S é estritamente menor do que o P elevado a R. Tá? E isso só pode acontecer se o S for menor que R. Certo? Ou seja, o R menos S é de fato um número natural. Tá? E aí, qual vai ser a implicação disso? Com isso, a gente vai concluir o seguinte, ó, assim, o subgrupo dado pelo produto do subgrupo gerado por X com S, olhando para essa igualdade aqui, ó, isso é a ordem do S, certo? A ordem do S, vezes P elevado a R, vezes P elevado a R sobre P elevado a S. Agora, a ordem do S é P elevado a M, né? Aqui, ó. Que ele é um P-silo subgrupo. Ou P subgrupo de silo, né? Eu vou falar muitas vezes P-silo subgrupo também. Tem alguns autores que escrevem assim. Então, isso é P elevado a M vezes P elevado a R menos S, que é P elevado a M mais R menos S. Isso aqui é um problema com R menos S maior ou igual a 1. Mas isso é um absurdo, porque o P elevado a M é a maior potência de P que divide a ordem de G, né? Isso aqui implica, então, que P elevado a M mais R menos S, isso aqui divide a ordem de G, por conta disso daqui ser a ordem de um subgrupo de G, né? Então, pelo teorema de Lagrange isso acontece. Só que, por conta de M ser a maior potência que isso acontece, pelo fato do S ser um P-silo subgrupo, isso acaba implicando que o M mais R menos S é menor ou igual a M, o que vai implicar que o R menos S é menor ou igual a zero. Isso é um absurdo.
Isso é um absurdo, tá? Então, a gente tem duas informações aqui entrando em conflito. E esse conflito veio de supor, vamos ver aqui, veio de supor que essa interseção está contida propriamente nessa outra interseção. Então, elas são iguais, então não tem para onde correr, tá? Então, portanto, por este argumento de contradição, a gente provou então que a interseção de P com S é a interseção de P com o seu normalizador, tá? Desde que P seja um P subgrupo qualquer de G e S seja um P subgrupo de Sylow de G. Então vamos para o segundo teorema de Sylow. De novo, a gente tem um grupo finito e P é o número natural que divide a ordem de G. O item A a gente vai provar que todos os P subgrupos de Sylow de G são conjugados, ou seja, se eu pegar dois P subgrupos Sylow de G, então eles determinam a mesma classe de conjugação, ou seja, um é da forma G, o outro G a menos 1. É basicamente isso, então eles são conjugados. No item B a gente prova um resultado muito legal, que se P é um P subgrupo de G, então ele está dentro de um P subgrupo de Sylow. Então assim, se você tem um P subgrupo de G, quer dizer que a ordem dele é uma potência de P. Pode ser que essa potência não seja máxima, mas independente disso, ele vai estar dentro de algum subgrupo de G que tem essa potência máxima, ou seja, ele vai estar dentro de algum P subgrupo de Sylow. Tá? E no item C, como uma consequência do item A, a gente consegue provar um resultado muito legal, que a quantidade de P subgrupos de Sylow de G, que a gente vai expressar aqui pelo número, pela notação NP, é exatamente o índice do normalizador de um dos P Sylow subgrupos de G em G. Então, a quantidade de P subgrupos de Sylow de G é o quê? Então, para você quantificar isso, basta que você pegue um subgrupo de Sylow e aí você faz o quê? Calcula o índice do normalizador desse subgrupo em G. Pronto, isso é a quantidade de P subgrupos Sylows de G em G. Então, isso é muito legal. Isso é uma consequência do item A, porque a gente já sabe que uma vez que todos os caras são conjugados, então o conjunto dos P subgrupos Sylow de G vai ser a órbita de um dos subgrupos. E a gente já sabe que a cardinalidade da órbita é exatamente o índice do estabilizador desse representante em G. Só que o estabilizador pela ação de conjugação é precisamente o normalizador, tá? Então o item C sai de graça por causa disso. Então a gente vai trabalhar aqui para provar o item A e o B. A gente vai começar a escrever aqui um argumento que não é atacando nem A e nem B ainda. Só que aí a gente vai provar uma afirmação que depois ela vai nos ajudar a provar os itens A e B. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fixar um S, seja S, um P subgrupo de Sylow de G. Tudo bem? E eu vou chamar de X. Na verdade eu não preciso de dar uma anotação para isso. Eu só vou lembrar para vocês que a classe de conjugação de S é precisamente a órbita pela ação de conjugação, né? Isso daqui é precisamente o conjunto da forma G, S, G a menos 1, aonde o G varia livremente em G. Tá? Então são subgrupos de G que são conjugados a S. O que a gente vai mostrar, para mostrar o item A, por exemplo, basta eu mostrar que a classe de conjugação de um do subgrupo de Sylow é o conjunto de todos os subgrupos de Sylow. Tá? Então isso é uma forma de mostrar que todos esses caras são conjugados entre si, porque se eu mostro que todos são conjugados a um cara fixado, pela transitividade da ação, todos eles vão ser conjugados entre si. A gente já sabe, então, como essa classe de conjugação é uma órbita pela ação de conjugação, a gente já sabe que a cardinalidade de uma órbita é precisamente o índice do estabilizador por essa ação, só que esse estabilizador é o que nós definimos como normalizador, né? Então isso daqui é precisamente o índice do normalizador de G em S. Tá? Então até essa informação aqui vai nos ajudar a provar o item C no final. E aí o que a gente vai mostrar aqui é o seguinte, é uma afirmação auxiliar que vai nos ajudar a provar os itens A e B. A gente vai mostrar o seguinte, ó, se P é um P subgrupo de G qualquer, então, a princípio a gente não mostra que esse P é um subgrupo de S, mas a gente vai mostrar que existe alguém que é conjugado a S, sei lá, um S', de modo que o P é subgrupo desse S'. Tá? Então, existe
sei lá, um S' pertencente à classe de conjugação de S, tal que o P é subgrupo do S'. Tá? Então é isso que a gente vai provar. Tudo bem? Então vamos provar essa afirmação azul. Então, de fato, a gente vai considerar uma representação dessa forma aqui, ó. Primeira coisa que a gente nota é que se eu pegar sei lá, um A pertencente a G qualquer, e K é alguém que está na classe de S, então, isso aqui acontece. Se eu olhar para o conjugado, AK A-1 desse cara, isso aqui continua na classe de conjugação de S, tá? Porque olha só mostrar aqui no cantinho para vocês por que isso acontece, só para a gente limpar a escrita principal da demonstração. Se o K está na classe de conjugação de S, então isso significa que o K é da forma G, S, G a menos 1, certo? E aí o AK A menos 1 vai ser AG, S, G a menos 1, A menos 1, certo? Que é AG, S, AG a menos 1. E isso aqui pertence à classe de conjugação de S, certo? Aqui o K é o conjugado de S por G, e o AK A-1 é o conjugado de S pelo elemento AG, que está no grupo G, tá bom? Então, por isso, dados um elemento A em G e um K aqui na classe de conjugação de S, isso daqui pertence à classe de conjugação de S. Então, isso nos permite concluir que essa função aqui é uma representação. Logo, essa função aqui que eu vou chamar de ρ, que vai de G no conjunto das bijeções da classe de conjugação de S, e que faz o quê? Ele pega um A e leva na função ρA. Na verdade, aqui eu poderia usar a letra I, né? Porque a gente usa bastante a letra I para classes, para representações por conjugação, né? Fica mais natural. Então, pelo menos psicologicamente falando, fica mais aceitável. Então, aqui eu vou chamar de IA, que pega o conjunto classe de conjugação de S, leva nele mesmo, e que pega aqui um K, que é um subgrupo conjugado a S, e que leva no AK A-1. Pronto, isso daqui é uma representação por conjugação, certo? Isso aqui é uma representação. O que a gente fez aqui foi só provar que essa função está bem definida, porque mostrar que isso aqui é um morfismo de grupos é a mesma coisa que a gente faz quando prova que a ação por conjugação, que a representação por conjugação é um morfismo de grupos, tá? Então, a gente já fez isso várias vezes. Então, isso aqui é uma representação do grupo G no conjunto das bijeções da classe de conjugação, certo? A gente não está considerando todos os subgrupos de G, a gente está considerando os subgrupos que são conjugados a esse S fixado em G, esse S sabendo que ele é um subgrupo de Sylow. Aqui só por um detalhe técnico, pessoal, até para a gente conseguir provar o que a gente quer provar, eu vou considerar, na verdade, a classe de conjugação aqui pelo subgrupo P, tá bom? Então eu vou considerar os P conjugados. Lembra que a gente trabalhou com isso, né, anteriormente. Então aqui eu vou trabalhar com elementos A em P, tá? Isso aqui continua valendo, tá bom? Isso aqui continua valendo. Aqui continua a mesma coisa, só que agora isso aqui é uma representação do grupo P. Do grupo P. Tá? Então isso aqui é a representação das P conjugações de S. Bom, e aí como a gente está num grupo finito, essa representação, né, a ação induzida por essa representação tem apenas uma quantidade finita de órbitas, né? Então a gente pode tomar aqui, ó, eu vou pegar aqui, sejam as órbitas por essa representação, e aqui eu já vou escolher os representantes, ó, S1 até S, sei lá, T, as T órbitas da representação I, certo? Lembra que toda representação induz uma ação. Essa ação, as órbitas são precisamente os elementos que são as classes de equivalência pela relação de equivalência induzida pela ação, certo? Aí você tem a função quociente que sai do grupo no conjunto das classes, que é o conjunto de todas as órbitas, e essa função é sobrejetiva, né? A função quociente, na verdade, vai pegar cada x e vai levar na sua órbita. Como essa função é sobrejetiva e o G é um grupo finito, então o conjunto das classes, que é o conjunto das órbitas, também é finito. Então eu posso tomar a cardinalidade disso como, sei lá, T, e aí aqui eu explicito todas as órbitas possíveis. Tá? Então aqui o S1
e o ST já são representantes de cada uma dessas órbitas. Tudo bem? Então, isso já implica, por exemplo, que onde aqui o S1, eu já estou escolhendo os representantes, né? Onde S1 e ST são elementos, são conjugados a S, certo? Estão no conjunto X, né? Aonde eu estou aplicando a ação, certo? Lembra que cada representação dessa induz uma ação do grupo P no conjunto que está aqui dentro, certo? No conjunto, nesse caso, o conjunto dos conjugados de S. E assim a gente já sabe que essas órbitas, elas cobrem todo o conjunto onde eu estou aplicando a ação do grupo, né? Ou a representação. Então a gente sabe, por exemplo, que a classe de conjugação de S é a união disjunta dessas órbitas. Tá? Então eu vou colocar aqui I de 1 até T das órbitas pela representação I, S, I. Tá? Então isso aqui implica, por exemplo, que a cardinalidade dessa classe de conjugação é a soma de 1 até T, como a união é disjunta, né? Lembra que órbitas são classes de equivalência, então aqui eu estou pegando as T órbitas duas a duas distintas, talvez seja interessante escrever isso, para ter certeza que a quantidade é T mesmo, então as T órbitas duas a duas distintas, e portanto disjuntas da representação. Isso. Então isso daqui vai ser a cardinalidade, a soma das cardinalidades das órbitas. Só que essa órbita, então vamos continuar essa conta aqui, ó. Cada uma dessas órbitas, essas cardinalidades são precisamente os índices de G. Na verdade, os índices do estabilizador desse elemento, certo? Isso vale para qualquer ação, para qualquer representação. Então isso daqui é precisamente o estabilizador, o índice do estabilizador do SI em G. Só que a gente aqui está trabalhando com uma restrição, né? A gente não está trabalhando no grupo G todo. A gente está trabalhando exatamente no subgrupo P. Então nós já vimos anteriormente que quando eu trabalho nessa restrição, eu estou trabalhando com as P classes de conjugação. Esse estabilizador aqui, ó, então vou repetir essa soma. Esse estabilizador, se fosse o G todo e aqui o conjunto de todos os subgrupos, isso daqui seria o normalizador. Mas como eu estou restringindo ao P, isso daqui vai ser a interseção, então aqui é o índice da interseção de P com o normalizador do SI em G. E aí agora a gente usa a proposição anterior. A proposição anterior, o que ela diz? Quando eu tenho um P subgrupo qualquer de G, e S um subgrupo de Sylow, que é o que está acontecendo ali, a interseção de P com o normalizador desse subgrupo de Sylow é igual à interseção de P com o próprio subgrupo de Sylow. Aqui não está o S, está o SI, né? Mas olha só, cada SI desse é conjugado ao S. Então, se eles são conjugados, eles têm a mesma quantidade de elementos. Tá? Só um comentário rápido aqui. Ó. Se o SI pertence à classe de conjugação de S, isso implica que o SI, por exemplo, é um GI SGI a menos 1. Certo? Então, por exemplo, o SI é a imagem pelo automorfismo interno associado ao G do S. O que implica que, se o SI é a imagem por um automorfismo interno de S, esses dois caras têm a mesma quantidade de elementos. Né? Um automorfismo interno é uma objeção, em particular. Então, isso significa que a cardinalidade do SI é a ordem de S. Só que, sendo o S um subgrupo de Sylow, se o SI tem essa mesma quantidade, então o SI também é um subgrupo de Sylow. Ele vai ter o P elevado a M, né, onde o M é a maior potência de P que divide a ordem de G. Tá bom? Então, isso aqui nos diz que o SI é um subgrupo de Sylow também. E aí, se ele é um subgrupo de Sylow, eu uso a proposição anterior. SI é um subgrupo de Sylow, P é um P subgrupo qualquer, então a interseção de P com o normalizador desse grupo de Sylow é a mesma coisa que a interseção de P com o subgrupo de Sylow SI. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que a soma de 1 até T do índice da interseção de P com o próprio SI. Tá? Aqui é pela proposição anterior. Essa igualdade aqui, ó, pela proposição anterior. E aí, o que nós podemos tirar a princípio? Então a gente pode tirar a princípio, ó, que esse índice aqui do normalizador de S em G, que é a ordem dessa classe de conjugação de S, já que a ordem dessa classe de conjugação é essa soma,
Então a gente pode concluir, preliminarmente, que isso daqui acontece. Ó. O índice do normalizador de S em G, a gente já viu que é essa ordem dessa classe de conjugação, né? Porque é exatamente a órbita. Tá? Isso aqui vai ser o estabilizador pela ação de conjugação no grupo todo. Aqui é a igualdade, né? Só para relembrar. Esse índice é igual a essa ordem e essa ordem é igual a essa soma. Então, por transitividade, a gente tem essa equação aqui. Temos essa igualdade. Ótimo. Então, vamos guardar essa informação. O que a gente vai mostrar é que o P está contido em algum SI desse daqui. É isso que a gente vai mostrar. Lembra que a gente quer mostrar que o P está contido em algum subgrupo que está na classe de conjugação de S, né? Pois é. Se a gente mostrar que se a gente mostrar que o P está em algum desses S aqui, acabou. Acabou, né? Porque esses S estão na classe de conjugação de S. E aí como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente já sabe como S é um psilo subgrupo, né? Então, assim, por hipótese, eu vou escrever assim para ficar melhor. Por hipótese, vamos colocar algumas informações na mesa que vão ser importantes. Por hipótese, como esse cara é um psilo subgrupo, então a ordem dele é um P elevado a M, onde esse M é tal que a ordem do G é P elevado a M vezes B, e B e M são naturais, tais que o MDC entre o P e o B são, na verdade né? É um MDC só, é igual a 1. Olha só o que acontece com o índice do S em G. O índice do S em G, pelo teorema de Lagrange, isso é a ordem do G dividido pela ordem do S, né? E aí, olhando para essas informações que estão aqui em cima, isso é exatamente B. Isso é exatamente o B. A ordem do S em G é exatamente o B. O que nos diz, então, que o P não divide o índice de S em G, certo? Porque o P, já que o P é primo com o B, então ele não pode ser um divisor de B. Tá? E aí, olha só o que acontece. Como a gente tem essa cadeia de grupos assim, ó, como S está contido em um subgrupo do normalizador que está contido em G, então pelo princípio multiplicativo, a gente sabe que que o índice de S em G é o índice do normalizador em G vezes o índice do S no seu normalizador. Certo? E aí olha só o que acontece. Como o P não divide esse índice, então ele não pode dividir nenhum desses dois caras. Ó. Ele não pode dividir nem isso daqui. Já que ele não divide esse número, ele não pode ser um divisor disso e nem disso. Certo? O P não divide isso e nem divide isso daqui. Certo? Agora, bom, esse daqui não me interessa. O fato é que isso aqui vai implicar que o P não divide esse índice aqui. Ó. Certo? Agora, isso implica que o P não divide, então, essa soma de I de 1 até T do... Vamos ver. Essa soma é o quê? Aqui, ó, tá aqui, né? Então, é a soma dos índices das interseções de P com SI. Certo? Então, se o P não divide essa soma, ele não pode dividir um dos caras. Tá? Então, isso implica que vai existir um J de 1 até T tal que o P não divide esse índice aqui, ó. O índice do... gente, aqui eu confundi. Aqui é o P, tá? Aqui é P, ó. Aqui é P, gente. Jesus. É burro demais, né? Burro! Aqui é P porque a representação tá definida em P, tá? É por isso. E aqui é P também, tá? Porque eu tô trabalhando com a representação de P, certo? Então por isso que aqui aparece o próprio P. Desculpa, tá? Não é G, não. Aqui também é P. Isso. Então, aí aqui fica P. Tem que corrigir tudo, né? Aqui fica P. Tá, daqui pra baixo tudo certo. Aí aqui é P também. Aqui, ó. P. E aqui é P. Então, assim, voltando aqui ao raciocínio que a gente estava, se o P minúsculo, né, não divide essa soma, ele não pode dividir todos os caras, né? Então, assim, tem que ter uma dessas parcelas em que o P não é divisor dela. Porque se o P dividisse todo mundo,
Então a soma continuaria sendo divisível por P, né? É só colocar o P em evidência. Então, como ele não divide, então uma dessas parcelas aqui, pelo menos, não pode ser divisível por P, né? Então isso aqui vai acontecer, ó. Certo? Então P não divide essa interseção. Agora, por outro lado, pelo teorema de Lagrange, então vamos guardar essa informação aqui, ó. Pelo teorema de Lagrange, a gente precisa disso daqui, ó. A gente sabe que a ordem de P é esse índice, né? É esse índice vezes a ordem dessa interseção. Vezes a ordem dessa interseção. O que implica que esse número aqui, esse índice da interseção, é um divisor da ordem de P, certo? O que implica, já que esse cara é um P-grupo, lembra que ele é um P-grupo, né? Vamos lá em cima para vocês verem aqui, ó. Se P é um P-subgrupo, então esse índice aqui tem que ser uma potência de P, né? Então tem que existir, sei lá, um L, a princípio inteiro não negativo, tal que esse índice é... Aqui eu acho que eu peguei J, né? Tem que ser J. Hoje tá difícil, hein? Existe um J de um até T, tal que o P não divide o índice com SJ aqui, tá? Então aqui é J, J, J. Eu mudei para J só porque aqui o I a gente estava usando como variável, né? Beleza, então existe um L inteiro não negativo, tal que esse cara aqui, que é um divisor da ordem de P, que é uma potência de P, qualquer divisor de uma potência de P tem que ser uma potência de P também, né? Então ele é da forma P elevado a L. Agora, como o P não é um divisor disso daqui, não vai ter jeito. Esse L tem que ser zero. Porque se o L fosse maior ou igual a 1, o P dividiria esse cara, certo? Então, como o P minúsculo, o primo, não divide isso daqui, então, necessariamente o L tem que ser zero. Essa potência tem que ser nula. Tá? O que vai implicar que esse índice aqui, ó, é igual a 1. Agora, quando eu tenho um subgrupo que tem índice 1 no outro, é porque eles são iguais. Então, isso implica que o P é igual ao P inter SJ. Em particular, ó, todo elemento de P está em SJ. Então, o P é igual a SJ. Então, basta você tomar o S' igual a SJ. Daí, S' é um psilo subgrupo. Desculpa, primeiro, né, o S' está na classe de conjugação de S. Né, e por consequência é um psilo subgrupo, é um P subgrupo de silo, e o P está contido em S'. Então, a afirmação azul que nós enunciamos aqui está devidamente demonstrada. Tá? E aí essa afirmação azul agora vai matar o item A e o B com tranquilidade. Falo com tranquilidade. Então observe que o que nós fizemos já prova o item B direto. Né? Nós pegamos um P subgrupo qualquer, a gente fixou um S, P subgrupo de silo, e mostramos que existe um conjugado dele, onde o P está contido nesse conjugado de S. Então, aqui esse S do enunciado não vai ser esse mesmo S que a gente trabalhou aqui, vai ser o S'. Tá? Mas tudo bem, aí é só uma questão de notação mesmo. Tá? Então o item B está provado. O item A, a gente mostra rapidamente que todos os P subgrupos de silo de G são conjugados entre si. Né? É só mostrar que está todo mundo na mesma classe. E agora tá fácil fazer isso, usando essa afirmação azul que a gente provou. Então, rapidinho aqui, ó, só para deixar registrado, o item B então está provado, né? Provado. Imediatamente pela afirmação azul. O item A, como é que a gente faz? A gente quer mostrar que todos os psilo subgrupos de G são conjugados. Eu tô com aquele S fixado lá, então basta mostrar que está todo mundo conjugado a S. Que por transitividade, 2 a 2 vão ser conjugados, tá? Então se eu pego um outro K, um psilo subgrupo, um P subgrupo de silo de G, então, em particular, K é um P subgrupo, todo P subgrupo de silo é um P subgrupo, e aí, e pelo que nós provamos, todo P subgrupo está contido em algum elemento da classe de conjugação de S. Né? Então, daí existe
um S' pertencente à classe de conjugação de S, tal que o K está contido em S'. Tá? Só que, como isso aqui acontece, ó, como a cardinalidade, a ordem de K, é o P elevado a M, né? Nós já descrevemos ali em cima, o M é a maior potência de P que divide a ordem de G. Então ele é um P subgrupo de Sylow. O S' também é um P subgrupo de Sylow. Então ele também tem cardinalidade P elevado a M. Então assim, S', né? Aqui é a ordem do S'. Então, como eu tenho o K contido em S' e os dois são P subgrupo de Sylow, eles têm a mesma quantidade de elementos. Então, como eu estou no mundo finito, isso implica que eles são iguais. Tá? Então, isso implica que o K é igual ao S'. E aí, se o S' está na classe de conjugação de S, isso implica que o K está na classe de conjugação de S. Tá? Então, a gente pegou um P subgrupo de Sylow qualquer de G e mostramos que K está na classe de conjugação de S. Logo, o que a gente provou então é que esse conjunto aqui, ó, P subgrupos de Sylow dG é igual à classe de S. Certo? Foi isso que a gente mostrou. Então, em particular, todos eles são conjugados entre si. Tá? Por quê? Se você pega dois elementos quaisquer, a gente mostrou que os dois vão estar conjugados a S. Então, por transitividade, os dois vão estar conjugados. Tá? Já que a representação, a ação de conjugação induz uma relação de equivalência, como nós já vimos. E aí essa igualdade nos dá o item C direto. Né? Então, imediatamente, segue que a cardinalidade do conjunto de todos os P subgrupos de Sylow é a cardinalidade da classe de conjugação de S, que nós já vimos ali em cima, que é precisamente o índice do normalizador de S em G. Tá bom? Então isso fecha a demonstração do segundo teorema de Sylow. E aí, como um corolário do segundo teorema de Sylow, a gente consegue mostrar um resultado interessante que diz que se eu tiver um subgrupo de Sylow de G, essas três afirmações são equivalentes. Ó. O S vai ser um subgrupo normal de G, somente se esse S for o único P subgrupo de Sylow de G. E aí a gente já sabe que quando eu tenho um subgrupo com em que ele é o único com determinada quantidade, a gente já sabe que isso aqui é um subgrupo característico. Então a gente já tem quase todas as implicações aqui como consequência de resultados que nós já temos. Então, por exemplo, como é que a gente prova que o A implica B? Como é que eu vou provar que, a partir de saber que o S é normal, o S é o único P subgrupo de Sylow de G? Por causa disso daqui, ó. Pelo segundo teorema de Sylow, o que a gente já viu? A gente viu que o conjunto dos P subgrupos de Sylow de G é igual à classe de conjugação de um deles, né? Só que a classe de conjugação é esse conjunto aqui, por definição. Ó, é o conjunto formado pelos grupos da forma GS, Ga-1, onde o G varia em G. Só que como eu estou assumindo que o S é normal, quando o S é normal, GS, Ga-1 é igual a S para todo G. Então aqui, ó, eu só tenho S. Certo? Então isso aqui está dizendo que, ó, que o conjunto dos P subgrupos de Sylow de G é igual ao conjunto unitário que contém apenas o S. Então, isso aqui está me dizendo que S é o único, só tem ele, é o único P subgrupo de Sylow de G. Tá? Então, quando eu tenho um P subgrupo de Sylow normal, ele é o único P subgrupo de Sylow. Tá? Agora as outras implicações seguem direto de coisas que a gente já sabe. Se eu tenho um subgrupo que, com aquela quantidade de elementos, ele é o único, então a gente já sabe que ele é um subgrupo característico. Tá? Então isso daqui é imediato. Esse imediato aqui é por conta ou de uma proposição ou de um exercício que nós provamos aí para trás. Aí o que o C implica também é imediato do fato de nós já sabermos que todo subgrupo característico é normal. Também é imediato. Lembra que subgrupo característico significa que ele é estável por todos os automorfismos. Em particular, ele vai ser estável por todos os automorfismos internos, que é equivalente a dizer que ele é normal. Tá? Então esse corolário está devidamente demonstrado. E finalmente vamos para o terceiro teorema de Sylow, onde nós vamos encontrar informações aritméticas
a respeito da quantidade de P subgrupos de Sylow de um determinado grupo. Claro, onde P é um primo que divide a ordem de G. Né? Aqui a gente já colocou o P com as informações explícitas. Né? O M é a maior potência de P que divide a ordem de G. Né? O B e o P tem MDC1. E o que a gente vai mostrar é que esse NP sempre é um divisor de B, desse B que aparece aqui, que não contém nenhum primo, aliás, que não contém o primo P na sua fatoração, e que também a quantidade de P subgrupos de Sylow é congruente a 1 módulo P, ou seja, o P é um divisor de NP-1. Essas informações aqui, como em alguns exemplos a gente consegue ver, não determinam o grupo G a menos de isomorfismo, tá? Às vezes não determina nem o próprio NP, mas pelo menos você, de um enorme palheiro onde esse NP poderia estar, você consegue reduzir, dar um zoom em um conjunto menor, aonde ali estão as possibilidades para o NP. Tá? Então essas duas informações ajudam a melhorar a busca por ele. Tá? Então vamos provar esse resultado. A gente vai aproveitar algumas contas que a gente fez para provar o segundo teorema de Sylow, que é o seguinte. A gente vai pegar um subgrupo de Sylow, existe, né? Então o primeiro teorema de Sylow garante a existência desse cara. Acho que foi algo que eu nem comentei na demonstração do segundo teorema, né? A gente pega um P subgrupo de Sylow assim, né? Mas lembra que quem garante a existência desses caras é exatamente o primeiro teorema de Sylow, né? Então ele garante que tem pelo menos um. Então vamos tomar aqui S, um P subgrupo de Sylow. Certo? Com isso, a gente já sabe que, por exemplo, o NP, pelo segundo teorema de Sylow, né, isso é o índice do normalizador de S em G. A gente viu anteriormente também, né, vimos que o B ele é precisamente o índice do S em G, né? Sempre isso aqui acontece para um subgrupo de Sylow. Só usar o teorema de Lagrange de novo, né? Esse índice aqui é a ordem de G dividido pela ordem de S. A ordem de S é P elevado a M, e a ordem de G é P elevado a M vezes B. Então vai cancelar os caras, vai sobrar só B. Só que pelo princípio multiplicativo, isso é o índice, como o normalizador está entre o G e o S, então a gente pode quebrar esse índice aqui assim, ó. Normalizador de S e o índice de S nisso. Bom, tá aqui, né? Então isso daqui é o NP vezes um número inteiro, que é o índice do S no seu normalizador. Então isso aqui prova que o NP é um divisor de B, que o B é NP vezes alguma coisa inteira. Tá? Então, de fato, o NP divide o B. É um divisor de B, que é a primeira coisa que a gente mostra aqui. Né? E em segundo lugar, a gente vai aproveitar uma conta que a gente fez aqui. Ó. Se a gente considerar essa representação, a representação que a gente chamou de I no segundo teorema de Sylow, só que ao invés de trabalhar num P subgrupo qualquer, que a gente chamou de P maiúsculo, eu vou trabalhar exatamente nesse S. Tá? Então, eu vou sair de S e ir no conjunto das objeções da classe de conjugação de S, que pega um A e leva na conjugação por A, que sai da classe de conjugação de S e vai na classe de conjugação de S. E aqui pega um K e leva na conjugação dele. A, K, A menos 1. É a mesma coisa que a gente fez antes, só que no lugar do P maiúsculo a gente coloca o S. Então aqui a gente vai pegar as órbitas dessa representação. Com órbitas, eu já vou escolher o S como uma das órbitas. Tá? Então vou pegar o S1 aqui, eu vou dizer que é o S depois. Porque o S está em alguma delas, né? Então eu já posso pegar o representante exatamente como S. Então, órbitas S1 até ST, duas a duas distintas. Tais que a classe de conjugação de S é precisamente a união disjunta dessas órbitas. A gente sempre pode fazer isso. As órbitas de SI. E eu vou escolher o S1 como sendo exatamente o S. Tá? A gente pode escolher.
já que isso daqui cobre toda a classe de conjugação de S, o S está na sua própria classe de conjugação. Então, a órbita de S é um desses caras aqui. Então, eu posso escolher o S1 como S, sem problema nenhum. Beleza, e aí nós vimos, analogamente ao que fizemos anteriormente, analogamente ao que foi feito no segundo teorema, Sylow, a gente vai aproveitar essa equação aqui. Deixa eu até abrir aqui para vocês verem. A gente vai aproveitar essa equação aqui, ó. Aqui, essa equação que eu circulei de azul. É a mesma coisa, tá? Só que no lugar do P aqui, eu estou trabalhando exatamente com S. Lembra que aqui o P é um P subgrupo de G qualquer. Nada me impede de trabalhar com o próprio S aqui. Tá? Então aqui a gente vai pegar essa equação, no lugar de P a gente coloca o S. Tá tudo provado aí. Então, isso significa que o índice, então, assim, o NP, que é o índice do normalizador de G em S, é essa soma aqui, ó. É a soma de I de 1 até T dos índices em S, né, que era o P, só que aqui o P é S, P interseção com SI, só que o P aqui para mim é o S. Tá? E aí isso aqui se quebra como? Como eu estou trabalhando com um dos representantes exatamente como S, eu vou separar o caso I igual a 1 aqui. Então isso aqui vai ficar, por exemplo, S, o índice dessa interseção aqui, ó, S intersectado com S1, o S1 é S, então é S intersectado com S, certo? Mas aí as outras parcelas, I de 2 até T, certo? Aí aqui é S e o S interseção com SI. Agora o I maior que 1. Essa parte aqui é 1, porque essa interseção com S é S. O índice de S nele mesmo é 1. Tá? O índice de qualquer grupo nele mesmo, quando o grupo é finito, é 1. Na verdade, até quando é infinito, né? Porque quando se você pega um grupo e quocienta por ele mesmo, só sobra o elemento neutro. Então, até quando é infinito, arranca tudo. Então, isso aqui é só o número 1. Mais essa soma aqui, ó. E aí o que a gente vai ver é que esses índices aqui, todos eles são divisíveis por P. E aí se cada pedaço desse aqui é divisível por P, quer dizer que o NP menos 1 vai ser divisível por P também, que é o que a gente quer provar. Tá? Isso acontece porque, olha só, pelo teorema de Lagrange, como S é um P-silo subgrupo, esse cara aqui tem que ser divisível por P. Então, uma afirmação que a gente vai provar, ó, P divide esse índice para todo I de 2 até T. Então, de fato, o que vai acontecer aqui? De fato, se eu pegar um I de 2 até T, o S interseção com SI, na verdade o índice disso, é um divisor, pelo teorema de Lagrange, disso daqui, certo? O que implica que esse índice divide P elevado a M. O que implica que isso é uma potência de P. Então, já que o P é primo. Então, isso daqui é da forma P elevado a L com L a princípio inteiro não negativo. Aí o que acontece se esse L for zero? Se o L for zero, então esse índice é 1, né? Então, olha, aí vai dar problema, porque se o L for zero, esse índice aqui é 1, o que vai implicar que essa interseção aqui, ó, é igual a S. O que vai implicar então que o S está contido em SI, e como os dois são P-silo subgrupos de G, porque o SI está na classe de S, então ele também tem P elevado a M elementos, e como a cardinalidade de S é P elevado a M, que é igual à cardinalidade do SI, porque o SI é conjugado a S aqui, ó. Aqui são as órbitas, né? Então esses caras aqui, ó, eu esqueci de escrever aqui, faltou escrever assim, ó, S1 igual a S e S1 até ST estão na classe de conjugação de S, né? Claro. Assim como a gente escreveu anteriormente. Então, se esses caras estão na classe de conjugação de S, eles têm a mesma quantidade de elementos que S, porque eles são conjugados, né? E também são P subgrupos de Sylow. Então, eles têm a mesma quantidade de elementos e o S está contido em SI, então eles vão ter que ser iguais. Só que isso é um problema.
Porque a gente vai ter isso daqui então, ó, o S1 igual a SI. E aí, como a gente tomou esses caras 2 a 2 distintos, essas óptas 2 a 2 distintas, em particular os elementos, né, são dois, os representantes das óptas são 2 a 2 distintos, se as óptas também são, né? Então, já que isso aqui aconteceu, isso aqui tem que implicar que o I é igual a 1. Isso é absurdo. Porque o I foi tomado de 2 até T, né? Aqui, ó. O I está de 2 até T. Então, esse absurdo veio de supor que esse L é 0. Então, o L é maior ou igual a 1. Logo, o L é maior ou igual a 1, o que implica de fato, então, que o P é um divisor desse índice aqui, ó. Né? Você tem um termo P ali mesmo. Tá? Então, P divide esse índice aqui para todo I de 2 até T. Então, fechamos essa afirmação verde. E aí agora acabou. Porque assim, o P divide essa soma, então. Porque se ele divide cada parcela, ele divide a soma. S inter SI. Agora, essa soma é o quê? Vamos lá. Essa soma, se você isolar ela nessa equação aqui, cadê? Aqui, ó. Se você isolar ela nessa equação, essa soma é exatamente o NP menos 1, né? NP é 1 mais isso, então essa soma joga 1 para o outro lado, é NP menos 1. Então isso significa que o P divide o NP menos 1, que é exatamente o que a gente queria provar. Isso implica então que o NP é congruente a 1 módulo P. Certo? Então isso fecha a demonstração do terceiro teorema de Silo, né? O último teorema de Silo. Então, como consequência do segundo teorema de Silo, a gente vai provar essa proposição que diz que se eu tiver um P subgrupo de Silo de G, né, que aqui a gente chama de S, e H um subgrupo de G que contém o normalizador dele, então a gente consegue primeiro mostrar que o normalizador de H é igual ao próprio H, e aí em particular o normalizador do normalizador vai ser o normalizador, e por fim a gente consegue mostrar que o índice de H em G é congruente a 1 módulo P. Vamos provar o item A primeiro? A gente já tem essa inclusão aqui, né? A gente já sabe, já temos, vamos dizer assim, já temos que que o H está contido, na verdade é um subgrupo normal do normalizador, né, dele. Então assim a gente já sabe. Então, reciprocamente, a gente quer provar outra inclusão. A gente vai pegar então, deixa eu abrir um espaço aqui. A gente vai pegar um X no normalizador de G em H. Nosso objetivo é mostrar que o X pertence ao H. Rapidamente a gente observa que S, por hipótese, né, a gente tem que o normalizador de S está contido em H. Agora, como S está contido no seu normalizador, o S também está contido em H, né? E aí, como ele é um P-silo subgrupo de G, ele vai ser de H também, porque olha só, como S está contido no seu normalizador, que está contido em H, então S também é um subgrupo de H, certo? S é um subgrupo de H. Beleza, e aí, pelo teorema de Lagrange, como o H é um subgrupo de G, como a H é um subgrupo de G, então a gente sabe pelo teorema de Lagrange que a ordem do H divide a ordem de G, né? E aí isso aqui acaba implicando que, como o S tem uma ordem que é a maior potência de P que divide a ordem de G, a ordem de S, a sua potência também é a maior potência de P que divide a ordem de H. Porque, por exemplo, supõe que a ordem de S seja P elevado a M. Se o P elevado a M mais 1 divide a ordem de H, o P elevado a M mais 1 também divide a ordem de G. Isso é absurdo. Então, se M é a maior potência de P que divide a ordem de G, P também, o M vai ser a maior potência de P que divide a ordem de H. Tá? Então, isso aqui vai acabar implicando. Deixa eu só acrescentar informação, né? Como S é um P-silo subgrupo, é um P subgrupo de silo de G, então necessariamente o S é um P subgrupo de silo de H. Tá? Aí a mesma coisa vai valer para o conjugado de S por esse X que a gente tomou. Tá? Porque como o X
como o x pertence ao normalizador de H, então isso aqui acontece, ó. O xh, x a menos 1 é igual ao próprio H, certo? E aí, como? Vou tirar esse como, né? Toda hora falando como. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Como secretário, como deputado, como ministro, como governador, como prefeito. xs, x a menos 1, é um subgrupo de, a princípio, de xh, x a menos 1, né? Só transladar. Só que isso é H. Então, assim, eu tenho xs, x a menos 1 é um subgrupo de H. E mais, a cardinalidade de xs, x a menos 1 é igual à cardinalidade de S, né? Isso aqui é a imagem pelo automorfismo interno associado ao x. Então, esse cara aqui também é um P subgrupo de Sylow de H, certo? Porque ele é um subgrupo de H e tem a mesma quantidade de elementos que o S tem. Então, isso aqui implica que o x, S, x a menos 1 é um P subgrupo de Sylow também de H. Então, assim, a gente tem essas duas informações, ó. A gente sabe que o S é um P subgrupo de Sylow de H e a gente sabe que o xs, x a menos 1 é um P subgrupo de Sylow de H, do mesmo grupo H. E aí, pelo segundo teorema de Sylow, eles têm que ser conjugados. A gente já sabe que subgrupos de Sylow de um mesmo grupo são conjugados, né? Então, pelo segundo teorema de Sylow, eles são conjugados por H, né? Porque a gente está dentro do H. Então, pelo segundo teorema de Sylow, existe o item A, né? Então, o item A, existe um H que está em H, tal que esses dois caras são conjugados. Então, por exemplo, eu posso escrever o S como conjugado do xs, x a menos 1 por H. Então, é H, x, S, x a menos 1, H. Aí isso aqui vai ficar H menos 1, né? Isso. É o conjugado. Então, é H de um lado, H menos 1 do outro. Isso daqui é precisamente HX, S, HX a menos 1. Isso daqui agora nos diz, pessoal, se isso aqui acontece, então olha só, isso aqui está nos dizendo que o HX, por definição, está no normalizador de S, né? Aqui, ó. Ele está no normalizador de S, porque ele é um cara tal que quando eu conjugo por ele o S, dá o próprio S, né? O HX está no estabilizador pela ação de conjugação, que é o normalizador. Agora, se o HX está aqui e, por hipótese, o normalizador de S em G está contido em H, isso aqui está contido em H. Ó. Então, o que a gente conseguiu foi mostrar que o HX pertence ao H. Então, isso aqui agora, como o H está em H, o X também tem que estar. Então, logo, o X eu posso escrever assim, ó. X é H menos 1 vezes HX. Tá? Isso aqui pertence ao H, isso aqui também pertence ao H, então isso daqui também pertence ao H. Então a gente pegou um elemento qualquer, o normalizador de H, e mostramos que ele está em H. Tá? Então isso prova a outra inclusão e, portanto, vale a igualdade. Tá? Então o normalizador de H é igual ao próprio H. Tá? E aí esse em particular aqui é fácil, é só a gente usar que o normalizador preserva inclusões. Né? Então isso aqui é bem tranquilo. Então vamos provar o item B agora. Pessoal, o item B aqui eu falei que quase uns 10 minutos à toa, sem gravar. Esqueci de colocar para gravar. Bom, então já está escrito, eu só vou explicar o que eu fiz. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é que a gente tem essa cadeia de inclusões, certo? A gente sabe que o normalizador de S está em H por hipótese e o H é um subgrupo de G. Então, pelo princípio multiplicativo, a gente pode quebrar esse índice do normalizador em G como o índice de H em G vezes o índice do normalizador em H. É só o princípio multiplicativo mesmo. Certo? E aí, aqui a gente vai usar a x barra para a classe de x módulo P, porque a gente quer mostrar que uma coisa é congruente a um módulo P. Então, se a gente trabalhar com as classes, vai facilitar um pouco aqui. Ó. Pelo segundo e terceiro teorema de Sylow, a gente sabe que o número de P subgrupos de Sylow de G é esse índice do normalizador de S em G, e isso, pelo terceiro teorema de Sylow, é congruente a um módulo P. Então, isso quer dizer que a classe do NP
módulo P é a classe do 1, certo? Já que isso é congruente a 1. Aí, o que vai acontecer? Ó? Esse NP é exatamente o que está aqui. Ó. Deixa eu circular aqui. Ó. O NP é isso daqui. Ó. E aí a classe dele é igual à classe do 1. Então, a classe disso tudo aqui ó, é igual à classe do 1. Só que a classe do produto é o produto das classes. Então, a gente obteve preliminarmente essa equação aqui. Ó. A gente obteve preliminarmente essa equação. Eu quero mostrar que a classe do índice de H em G é 1 barra. Porque se isso acontecer, então o índice de H em G é congruente a 1 módulo P. Uma maneira de obter isso é provando que a classe desse inteiro aqui, desse inteiro positivo, é 1 barra. Se a gente conseguir provar isso, acabou. Tá? E a gente consegue provar isso fazendo o seguinte. A primeira coisa que a gente observa é que o normalizador de S em G é igual ao normalizador de S em H. Porque você pode quebrar esse normalizador de S em G como essa interseção, porque o normalizador de S em G está contido em H, por hipótese. Então, por teoria de conjuntos básicos, a gente obtém essa igualdade. E aqui, essa igualdade aqui é bem simples, porque se você tem um elemento em H, tal que HS, então se você tem um Hzinho, tal que esse H, S, H-1 é igual a S, então ele está em H e ele está no normalizador de S em G. Tá? Ele é alguém de G que satisfaz HS, H-1 igual a S. Então, essa inclusão aqui, ok. E a outra inclusão é fácil, porque se você tem um H no H que está aqui, no normalizador de S em G, então ele é alguém de H, tal que HS, H-1 é igual a S. Então, por definição, ele está no normalizador de S em H. Então, a outra inclusão também é bem fácil. Então, a gente tem essa igualdade. E aí, por que é interessante obter essa igualdade? Porque nós já vimos anteriormente que esse S é um P subgrupo de Sylow do H. E aí a gente pode usar o terceiro teorema de Sylow. Pelo terceiro teorema de Sylow, esse número aqui, esse índice do S, do normalizador de S em H no H, como é o mesmo grupo aqui, ó, isso aqui é o número de P subgrupos de Sylow do H. E esse número é congruente a 1 módulo P pelo terceiro teorema de Sylow aplicado no grupo H. Só que nós acabamos de ver que o normalizador de S em H é o normalizador de S em G. Então, se esses dois grupos aqui são iguais, esses dois índices aqui vão ser iguais. Então, esse índice aqui é igual a esse, que é congruente a 1 módulo P. Então, a classe desse cara, módulo P, é igual à classe do 1, módulo P, que era o que a gente queria provar. Tá? Então, essa equação aqui verde vira isso daqui. Ó. Então, no lugar dessa coisa aqui, que está o vermelho aqui embaixo, a gente pode colocar a classe do 1. E, portanto, então, a classe do índice de H em G é a classe do 1, módulo P, portanto, o índice de H em G é congruente a 1, módulo P. Tudo bem? E aqui, para fechar, só um exemplo de que como, de fato, sem conhecer o grupo, sem conhecer maiores características do grupo, aqueles números NP não vão determinar, em geral, qual é o grupo que a gente está trabalhando. Vamos supor, por exemplo, que você está trabalhando com um grupo com 6 elementos. Aí o 6 você pode quebrar como 2 vezes 3, né? Então, por exemplo, a gente sabe, pelo terceiro teorema de Sylow, que o N2 ele divide o B aqui em relação ao 2 é o 3, né? Então, o N2 é um divisor de 3 e o N2 é congruente a 1 módulo 2. Então, quais são as chances do N2 aqui? Ó? O N2, a princípio, ele pode ser 1 ou 3, só que o N2 menos 1 tem que ser par. Então, observe que o 1 e o 3 satisfazem essa congruência aqui embaixo. Tá? Então, assim, essa informação de baixo não exclui alguma possibilidade daqui de cima. E o N3, quais são as possibilidades para ele? Ó? Então, o N3 tem que dividir o 2, porque o B em relação ao 3 é o 2. E o N3 tem que ser congruente a 1 módulo 3. Então, essa primeira coisa aqui em cima nos diz que o N3 tem que ser 1 ou 2. Nesse caso aqui, a gente consegue excluir a possibilidade do N3 ser o 2, né? Porque se o N3 for igual a 2, a gente vai ter que o 2 é congruente a 1 módulo 3. Isso é falso, porque o 3 não divide 1. Então, essa opção aqui, ó, desculpa, essa condição, essa propriedade que a gente obtém em cima do N3, exclui a possibilidade do N3 ser igual a 2. Então, aqui, nesse caso, o N3 tem que ser igual a 1 mesmo. Tá? E o N2 continua podendo satisfazer essas duas possibilidades. E de fato isso acontece, por exemplo, quando você pega o grupo como sendo o Z6,
De fato, o que acontece é que o N2 é igual a 1. E se você pega o grupo G isomorfo ao S3, por exemplo, que é o outro modelo, né, de grupos de ordem 6, você observa que o N2 é igual ao 3. Tá? Então, assim, observe que esses números não determinam completamente qual é o grupo especificamente, porque o N2 não foi determinado. O N3 foi determinado nessas condições do terceiro teorema de Silo. Conseguiram determinar quem é o N3, mas o terceiro teorema de Silo não foi capaz de determinar qual é o N2 sem maiores informações sobre esse grupo. Se eu sei que o grupo só tem 6 elementos, e eu só sei isso, não foi possível determinar quem é o N2. Quem é o N2. A gente só conseguiu dizer, ó, ou ele é 1 ou ele é 3. E de fato as duas possibilidades são possibilidades que são realizadas, são concretas, porque nós temos exemplos de grupos de ordem 6 onde elas se concretizam, onde elas se realizam. Né? Quando o grupo é o Z6, uma conta rápida mostra que o N2 é igual a 1, né? O único 2 subgrupo de Silo, aqui no caso é o subgrupo gerado pelo 3 barra, porque o 3 barra é o único cara aqui de ordem 2, dos 16, os outros têm ordem 3, e tem alguns de ordem 6 também, né? O 2 barra tem ordem 3, o 1 barra tem ordem 6, o 5 barra também tem ordem 6, porque é primo com 6, então, mas um subgrupo de ordem 2, que é o 2 subgrupo de Silo aqui, desse grupo, só tem o subgrupo gerado pelo 3 barra, então só tem ele. Aqui no S3, você tem 3 elementos de ordem 2, você tem 3 elementos de ordem 2, né? Então, e distintos. Então, por conta disso, você tem 2 subgrupos de Silo. Tá? Então, muitas vezes a gente vai precisar aliar o terceiro teorema de Silo a algum conhecimento explícito de qual grupo a gente está trabalhando. Tá bom, pessoal? Mas espero que vocês tenham gostado aí da finalização dos resultados clássicos de Silo, que, na minha humilde opinião, junto com o teorema de Lagrange, formam aí talvez o principal núcleo de resultados da teoria de grupos, especialmente para os grupos finitos. Tá? E que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.